Você já ouviu falar que a glutamina auxilia no funcionamento intestinal, fortalece o sistema imune e até mesmo que ajuda na hipertrofia? Será que é isso mesmo? Glutamina é nosso tema hoje no Performance Nutrition Entrevista com Deilis Gonzalez, o lugar certo para aprender sobre a ciência e a prática da nutrição e suplementação com os maiores especialistas da área. Acesse nosso programa no YouTube. Lá tem muito conteúdo para vocês ficarem bem informados. Gostou do programa? Já deixa um like e se inscreve no nosso canal. Não esqueça de ativar o sininho. Escreva aqui nos comentários suas dúvidas de alimentação e suplementação. Sua pergunta pode ser selecionada para um próximo programa. Nosso convidado de hoje é o Dr. Bruno Fonseca. Ele é médico, formado pela Universidade Potiguar, possui pós-graduação em nutrologia, é especialista em nutrição aplicada ao esporte e é membro da Sociedade Francesa de Nanomedicina. Atua na área clínica, atendendo pacientes com foco no emagrecimento e a área esportiva, na melhora da performance e hipertrofia. Receber você aqui no programa. E a gente tem hoje um tema que é um suplemento assim bem coringa, né? Quando a gente pensa em glutamina, tem vários motivos pelos quais a gente prescreve glutamina. E eu sempre gosto de começar colocando todo mundo mais ou menos na mesma página. Então vamos do início mesmo. O que é a glutamina? Olá, Deilis, é um prazer estar aqui também. E glutamina é um assunto super legal de conversar, porque realmente muitas pessoas fazem uso, existem conhecimentos mais específicos, alguns mais gerais em torno desse assunto. Mas, basicamente, a glutamina é um aminoácido não essencial. Isso quer dizer que temos a estrutura de uma proteína, muitas pessoas sabem que é uma proteína, e a proteína ela se divide em aminoácidos. Alguns aminoácidos são produzidos pelo corpo humano e alguns outros não são produzidos pelo corpo humano. No caso, a glutamina ela é produzida pelo corpo humano e tem algumas necessidades do nosso próprio corpo. Perfeito. E geralmente quando a gente pensa em glutamina, assim, nós da área da saúde, né, a primeira coisa que vem à mente é enterócitos. Ou seja, o papel da glutamina a nível de intestino, a nível de saúde intestinal. Qual que é exatamente esse papel que a glutamina desempenha? Então, Deilis, a glutamina ela vai ter grande importância realmente nos enterócitos, pois às vezes com os hábitos de vida que temos, às vezes alguns hábitos intestinais, os nossos enterócitos, que são aquelas células que ficam na parte interna do nosso intestino, elas têm alguns vilos, né? São como se fossem protuberâncias que aumentam o contato entre a comida, o alimento que está passando ali e o que vai ser absorvido. Às vezes, por algumas questões, esses vilos podem ir baixando, podem ir cedendo e diminuímos essa capacidade de absorção. Quando fazemos o uso da glutamina, entendendo ela como uma estratégia, ajudamos a recompor a saúde desses vilos. E nossa imunidade ela é basicamente mediada pela nossa microbiota intestinal, que são as bactérias que temos no intestino. Para você ter ideia, para cada célula que você tem no corpo, você tem 10 bactérias. Isso eleva a quantidade a 100 trilhões de bactérias. E elas controlam muitos hormônios e várias funções do nosso corpo. Entendendo isso, nossa imunidade como um reflexo do nosso intestino e melhorando a nossa capacidade de absorção do intestino, temos uma melhora da imunidade. Outro ponto importante, né, fundamental explicar, é que elas também servem de alimento, digamos assim, elas aumentam a quantidade de linfócitos. A gente pode avaliar isso em alguns exames específicos pelos linfócitos TCD4 e CD8. Perfeito. Então, eu acho engraçado porque você falou uma coisa que eu costumo brincar muito com os alunos. Geralmente eu falo para eles que, tipo assim, nós somos muito mais bactéria do que humanos. Né? Aí você pensa, né?
quem é de quem? Quem é que está dominando quem? É verdade. Nós estamos, 60% dessas bactérias estão no nosso intestino. Então é fundamental que tenhamos isso muito bem equilibrado também. Perfeito. E você adiantou até uma coisa que eu queria te perguntar, que era esse papel no sistema imune, né? Porque acho que esses são os dois pontos principais, até mesmo quando a gente pensa em glutamina. A gente pensa em trabalhar essa saúde do enterócito, a saúde intestinal, e aliado a isso, pela estreita relação que tem com o sistema imune, vai ter um impacto ali também, né? Pode ser outro motivo para prescrever. Você costuma prescrever com esse foco? Costumo. Basicamente, como eu entendo, né, essa importância da glutamina e das necessidades do eixo, né, de saúde, de imunidade e intestino, é muito comum fazer o uso sim. A gente pode fazer de diversas formas. É importante também entender que, quando temos algumas alterações do intestino, e você tem uma constipação, por exemplo, o alimento passa muito tempo ali no contato entre a parede interna do intestino, você aumenta a permeabilidade. Então, você aumenta também os processos de alergias e de alterações devido ao alimento. Perfeito. Doutor Bruno, e assim, pensando até, porque a gente está falando que a glutamina ela vai ter um papel em melhorar a microbiota, inclusive, né? Como um todo. Pensando na quantidade de eixos que a gente já conhece hoje do intestino, tipo eixo intestino-cérebro, eixo intestino-músculo, o intestino, na verdade, está relacionado com absolutamente todos os órgãos do corpo, né? Então, se a gente pensa nisso, e por exemplo, pensando na questão da produção de serotonina, que acontece inclusive principalmente no intestino, tem um impacto ali também da suplementação de glutamina ou a gente não tem ainda? E imaginar, né, que hoje temos cada vez mais o agravio de doenças, né, associadas à depressão, ansiedade e tão relacionadas à serotonina, esse hormônio tão importante para o nosso bem-estar, e pensar que 85% dessa serotonina toda é produzida no intestino. E voltando àquele ponto de uma pessoa que não vai ao banheiro, está constipada, ela está enfesada. Não tem como uma pessoa que não vai ao banheiro há uma semana se sentir bem e está tudo certo. Não. Então você vai alterar a produção desse neuroreceptor e vai diminuir esse aporte para fazer a correção à glutamina, às vezes, né, como uma das estratégias associadas. É bem interessante, é bem importante sim. Claro, fazendo aporte de alimentos ou suplementando o triptofano, que vai se tornar 5-HTP, que depois vem para a serotonina, é fundamental. Perfeito. E eu acho que você falou uma coisa que é super importante, a gente sempre reforça, né? Ok, estamos falando especificamente da glutamina agora e das diferentes coisas que ela consegue, onde ela pode auxiliar. Mas nunca a gente pode pensar que o suplemento vai ser a solução a todos os problemas e que tomar a glutamina vai conseguir reverter um quadro de um intestino que vem sendo lesionado há bastante tempo, né? Então a gente sempre precisa aliar essa suplementação com alimentação, com exercício, com hábitos, água, né? Com sono, com tudo mexe no intestino, né? Tudo mexe no intestino, até o estresse mesmo. Então, mesmo que a gente melhore a nossa capacidade intestinal, que melhoremos a nossa microbiota, que a gente deixe ali tudo perfeito, mesmo fazendo os alimentos corretos, se você não tem uma boa estrutura mental e algumas atividades, às vezes até lúdicas mesmo, de uma meditação, o gerenciamento desse estresse, você não vai sair. Então, o medicamento lá, quando fazem uma medicação, ela é uma muleta, você tem que estruturar o solo debaixo dessa muleta, mas você precisa aprender a andar. E essas outras atividades, pensando em medicina do estilo de vida, são fundamentais. Então, você tem vários eixos, vários pontos que se complementam. Perfeito. E até aqui a gente está falando bastante de onde a glutamina funciona, assim, o foco principal, o alvo dela. Mas até relativamente alguns aninhos atrás, era bem comum as pessoas tomarem glutamina pensando em uma ação muscular, né? Até mesmo pensando em uma hipertrofia. Hoje a gente sabe que não é bem por aí, né? Então, só para a gente deixar todo mundo de novo bem na mesma página, deixar bem explicadinho,
Vamos só explicar por que que esse não é o caminho. Então, como quase a glutamina quase toda vai servir de alimento para enterócito, para alguns órgãos como o rim também, não vai ser o grande direcionamento. Embora você possa fazer pensando na hidratação, ela utilizada após o exercício pode auxiliar a hidratação, no metabolismo do balanço nitrogenado vai ser interessante, mas também pensando em hipertrofia de uma forma geral, se você não tem uma boa absorção de nutrientes, você também não vai, por exemplo, quando o nutricionista faz ali o cálculo bonitinho, que você tem que seguir, muita gente não vai seguir, mas você não segue, você também não consegue absorver. Tem que absorver para poder crescer. Mas a grande via não é exatamente essa. Perfeito. Então, mais uma vez, a gente tem assim, um caminho para. Ela é coadjuvante nesse processo porque ela está arrumando outras coisas que são importantes para esse processo, mas não é uma via direta, né? É uma via indireta. Para isso, temos algumas necessidades. Temos alguns casos que realmente depletam mais a glutamina, né? Como grandes queimados, HIV, são situações que podem realmente ter uma necessidade e ser mais interessantes. Grandes cirurgias, mais extensas, sim. Perfeito. E no seu dia a dia, quais são justamente as situações em que você costuma prescrever glutamina? Olha, principalmente realmente pensando no equilíbrio do intestino. Aí também temos outros casos, como queimados, pode fazer uma boa utilização também, pensando em infecções urinárias de recorrência. Ela faz o equilíbrio, auxilia, né, a questão da fagocitose, ela vai auxiliar os processos, como a gente falou, de imunidade, mas são principalmente esses casos. Pessoas que têm grandes evacuações ou evacuam várias vezes ao dia. Entendemos que os enterócitos eles vão estar mais desgastados, então é uma conduta fundamental. Você utiliza esses casos. Perfeito. Se você conseguisse, assim, por exemplo, traçar um perfil de paciente para o qual você faria essa prescrição. Se você faz muito exercício físico, pode ser utilizado. Se você não tem uma boa saúde intestinal, pode ser muito bem utilizado. Se a tua imunidade não está muito boa, pode ser muito bem utilizado. Quando a gente pede um exame chamado CD4, CD8, não está muito bem equiparado para entender que sua imunidade está efetiva, coloco. E de forma quantitativa, você pode também pedir uma cromatografia de aminoácidos que vai ver a sua necessidade individual desse aminoácido. Aí a gente implementa de forma específica e individualizada. Ah, perfeito. Super interessante isso aí. Tudo que é individualizado faz uma grande diferença no consultório, né? Tem algum outro benefício que a gente não tenha comentado? Olha, principalmente esses. A gente falou tanta coisa, né? Então, uma coisa vai puxar a outra. Né? Uma saúde intestinal vai melhorar o teu bem-estar, vai melhorar também a tua capacidade física, a hidratação vai melhorar e o intestino também, fazendo o aporte de substâncias corretas, vai melhorar a pele, vai melhorar cabelo. Então, tudo está integrado. Entendendo que o intestino está associado a basicamente tudo, melhora o teu intestino primeiro. Depois os outros vão se recompondo e se ajustando. Esse recado aí eu assino embaixo, inclusive deixo aqui lembrete que a gente tem programa específico falando de microbiota, até mesmo microbiota do atleta, então voltem e assistam, gente. Doutor Bruno, e na hora de fazer a escolha de uma glutamina, né? Porque eu acho que de qualquer suplemento hoje, quando a pessoa vai lá na loja, ela se depara com 1 milhão de possibilidades, 1 milhão de marcas, a pessoa fica um pouco perdida sobre como escolher um suplemento de qualidade. Então, quais são alguns pontos necessários, assim, para pensar numa glutamina de qualidade? Primeiro procure uma boa marca, que tenha referência no mercado. Isso é bem importante, fundamental. Fazer, né, o aminoácido isolado, nesses casos, para atividades específicas, vai ser bem importante também. Então, basicamente, que ele tenha um bom grau de pureza e que seja de qualidade. Só que não tem tantos pontos específicos em relação a isso. Perfeito, adorei. Você é super prático, vamos direto ao ponto. Tudo de bom.
Ó, super obrigada por compartilhar sua experiência e, gente, fiquem que já já voltamos com dicas práticas sobre como prescrever a glutamina. Ah, mas tem uma coisa antes também importante demais de citar, uma contraindicação. Como Sim. né, o crescimento de células rápidas, é importante lembrar da contraindicação que é câncer. Tá? Perfeito. Para pacientes, para pessoas que estão com câncer, estão nesse processo, a gente evita, tá bom? E sempre dosar. Muito bem lembrado. Muito bem lembrado, muito importante mesmo. Porque a gente falou de tudo onde pode, né? Mas é sempre importante lembrar em quais casos que não é legal. Inclusive, esse tema, né? Esse tema de glutamina e câncer gerou toda uma polêmica durante uma época, né? Mas já as evidências estão bem claras com relação à não indicação. Não indicação e, no caso, quando você for fazer os horários, né, de uso da glutamina, também tomar cuidado com o horário. Indicam muito para fazer a glutamina à noite, mas ela pode estimular a... mas ela pode estimular o sistema para glutamato e Perfeito. alterar e dificultar o sono. Basicamente, essas duas contraindicações. Algumas pessoas realmente podem ficar mais sensíveis e ter uma resposta negativa à qualidade do sono, outras não, mas é de forma pessoal. Olha, se tem duas coisas que a gente tem que cuidar, é o tal do intestino e o tal do sono, né? Porque ambos mexem em tudo. Primeiras coisas que eu conheço. Perfeito. Então, já já voltamos com a Nutri Responde e detalhes sobre como fazer essa apresentação. Hoje, a Nutri Responde, a gente recebeu várias perguntinhas sobre como fazer esse consumo prático, como fazer a prescrição efetivamente de glutamina. E aí vamos começar indo para trás, né, dessas funções todas que a gente comentou. A dosagem varia em função do objetivo? Pode variar, sim. Pode variar, podemos fazer de 5 gramas, 8 gramas iniciais até 20 gramas, por exemplo, 25, dependendo da necessidade. Como eu falei, em caso de grandes queimados, a gente chega em doses mais altas. Se realmente há necessidade, diante dos exames também, dependendo do caso, a gente pode deixar mais baixinho, sem problema algum. Perfeito. Quando você está trabalhando, por exemplo, esse foco de intestino, que acaba sendo o principal, você costuma começar com qual dosagem? 5, 10. Porque a gente faz parte de outras necessidades também, né? Às vezes você não está com um bom intestino por algum alimento, então tem que trabalhar, saber qual que é o alimento específico. Você pode modular também a mucosa gastrointestinal com óleo essencial de copaíba, pode ser super interessante. Temos um produto brasileiro também que é fantástico, que é guaçatonga. Então, a gente vai brincando com os meios, entendendo qual que é a necessidade específica. Se você tem uma queixa intestinal, mas na cromatografia você já tem uma quantidade boa, então aí há de se pensar, também pesar a necessidade a nível de soro, né, de quantidades, que a gente viu nos exames, e a necessidade específica, seja no intestino, seja alguma outra, como a gente conversou. Perfeito. E tem um caso que eu acho que é bem específico e que é legal da gente pontuar com relação à questão de dosagem também, que são os atletas que geralmente vão ter alguma questãozinha de intestino, até pelo nível de intensidade, pelo volume de treino, e que vão ter também questões de sistema imune, porque eles acabam tendo mais facilidade para aquelas infecções do trato respiratório superior, né? Nesse caso, você costuma trabalhar glutamina e trabalha com que dosagem?
Depende também do paciente, mas aí quando a gente pensa no atleta, o intestino do atleta é extremamente delicado. Primeiro, você está colocando ele numa atividade muito interessante, isso vai depletar a glutamina, isso vai depletar a imunidade, isso vai depletar a hidratação. Então, você pode fazer 5, 10 gramas depois do treino, pensando na hidratação. Ele pode realmente ter quantidades depletadas maiores, uma maior necessidade. Mas aí eu vou colocar de quantidades, por exemplo, 5, 10 de manhã, pode ser utilizado depois do treino, pode fracionar em 2, 3 vezes ao longo do dia, tranquilamente. Inclusive, você já está adiantando até a minha próxima pergunta, que é justamente essa questão do horário e de se é interessante ou não fracionar a dose. Você até já adiantou que com relação ao horário a gente tem a contraindicação da noite pela questão do sono. Mas quando a gente pensa em horário ideal, existe? Olha, o ideal, quando a gente pensa na disponibilidade da substância, você pode realmente fazer em jejum, que ele vai ser carreado direto para o intestino, para os enterócitos. Seria a melhor pedida, digamos assim. Seria melhor. Mas pode fazer fracionado também no dia. Lembrando que, individualizando também, poxa, eu, Bruno, pessoalmente falando, perdão, mas eu vou esquecer. Então, se eu vou esquecer ao longo do dia porque eu estou trabalhando, ou peço para as meninas colocarem no Whey ou de alguma outra forma, se eu não vou esquecer, eu fraciono. Se eu vou esquecer, eu coloco ali. Então, individualiza. Eu sou dessas também. Mas qual é o benefício de fracionar? O benefício de fracionar é você dar mais a glutamina, no caso, né, e a disponibilidade dessa substância para o intestino. Imagina, você está com fome durante 24 horas. Tem uma necessidade, por exemplo, de alimento. Os seus interesses têm. Mas se você só dá uma vez por dia, realmente, se for, ok, eu vou esquecer. Mas, se você puder dar com maior disponibilidade, dar por mais tempo, aí é o ideal. Perfeito. E você colocou outro ponto que eu acho super relevante. Você falou jejum, né? Jejum sendo mais interessante, mas tem problema de ser consumido junto com a alimentação? Não, o ideal é que não. Mas pensando nessa disponibilidade, faz separado. Mas em relação ao jejum, é importante lembrar que já tiveram pacientes meus que estavam fazendo jejum e tomavam glutamina. Tomou glutamina, acabou o jejum, pessoal. Acabou o jejum. Perfeito. E hoje em dia é bem comum as pessoas consumirem também whey. E é bem comum os wheys terem uma quantidade até que significativa de glutamina. Existe um benefício adicional em fazer essa suplementação separada? Ou dá para trabalhar com a própria glutamina no whey? O ideal é separado. Mas também entendendo qual quantidade você tem no whey, mas o ideal é fazer de forma isolada. Doutor Bruno, mais uma vez, muitíssimo obrigada por compartilhar aqui a sua experiência. Muito pelo convite, é ótimo. Fico muito feliz de estar aqui. E, gente, vocês estão aí com um monte de dicas práticas. Aproveitem, curtam, compartilhem. A gente se vê.